cala a boca, Galvão, dizer que o Messi tinha feito um gol numa jogada individual, totalmente individual. Eu quero convidar os amigos e amigas para que gastem um bom tempo do dia de amanhã meditando sobre um gol que não seja totalmente individual. É uma proposta intelectual que o Galvão Bueno nos ofereceu hoje. Quero dizer também, antes de mais nada, que somos hoje testemunhas de um fenômeno muito importante que marca a história desse país, e essa cidade, essa região, esse estado são ainda mais testemunhas desse fenômeno, que é o fato de que o Brasil já é e será cada vez mais e com mais intensidade uma sociedade capitalista de massa. Sociedade capitalista de massa é aquela como as que existem no hemisfério norte, como existem na Austrália e no Japão, onde a maioria da população está no meio. A maioria da população é de classe média. Esse é um fato recente e é um fato irreversível. O Brasil se tornou um país majoritariamente de classe média. E fez isso de uma forma democrática. Fez isso sem derramar uma gota de sangue. Fez isso ao longo de um processo de amadurecimento de instituições políticas e econômicas. E gradativamente, de acordo com as regras do jogo de um sistema democrático que todo mundo conhece e respeita, nós incorporamos nos últimos anos uma população da Argentina e do Chile ao contingente da classe média. Nós somos testemunhas e, ao mesmo tempo, responsáveis, como empresários, líderes, como vocês são nessa sala, por essa incorporação. Houve no Brasil esse fenômeno raro, num ambiente democrático, de mobilidade vertical intensa, ao mesmo tempo em que houve um fenômeno de mobilidade geográfica intensa, porque o Brasil parou de crescer apenas no eixo da região sudeste do Rio e São Paulo. O Brasil hoje cresce aceleradamente no país inteiro. E antes de vir para cá, eu estava navegando na internet e vi a notícia fantástica. Fantástica não, espetacular. De que o Piauí cresce a 9% ao ano. O Nordeste é a região do país que cresce a taxa chinesa. O desenvolvimento do PIB nordestino é igual ao da China. E o Brasil hoje cresce no Sul, no Sudeste, no Oeste, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste e no Sudeste. Isso é raro e isso é muito importante, inclusive do ponto de vista político, porque tudo isso se faz em torno de um eixo central, que é esse eixo em que está a classe média, e todos os países, majoritariamente de classe média, são países que tendem a ser países conservadores, porque quem chega à classe média não quer voltar para trás. Esse fenômeno dessa nova classe média, que no nosso jargão de televisão se chama de classe C, foi objeto de uma pesquisa encomendada pela Rede Record ao Ibope, esse mesmo Ibope que ajudou a RIC Paraná a fazer o prêmio ímpar. Esta pesquisa do Ibope, que eu vou tentar resumir para vocês aqui, é o que nos orienta para fazer a programação da Record, e especialmente o programa em que trabalho com muito orgulho, ao lado da Janine Borba e da Fabiana Scaranzi. Essa pesquisa é sobre a classe C. E mostrou que para que a indústria da publicidade pudesse ser mais precisa, foi preciso desmembrar a classe C em dois segmentos, C1 e C2, para poder dirigir a mensagem publicitária com mais precisão. Hoje, a classe C1
detém 30% do total da renda brasileira e a classe C2 detém 20% do total da renda brasileira. As duas juntas são a maioria da população brasileira. Essa classe C1 mais 2, ela é a classe que tem mais gente com idade até 34 anos e é uma classe, essa classe C, classe 1 e 2, é a classe mais miscigenada, aquilo que nós lá no Rio chamamos de mais morena. A classe C tem uma renda mensal entre R$ 1.500 e R$ 4.500 por mês. A classe D é aquela que tem entre 500 e 1.500 e a classe E é que ganha menos de um salário mínimo, menos de R$ 500 por mês. Essa é a classificação que o IBOP usou para poder nos ajudar na Record. Nessas classes C1, C2, D e E, quem toma as decisões de consumo é a mulher. Na classe C1, C2 e nas classes D e E, a palavra da mulher é a palavra decisiva na hora de comprar. A atitude desse consumidor é uma atitude de realizar um processo de autoestima, de autorrealização, porque a ascensão é recente. Existe um grande pensador político americano, na verdade, um alemão que migrou para os Estados Unidos, Albert Hirschman, que escreveu um livro clássico ao provar que consumir é tornar a pessoa cidadã. E ninguém mais do que essa classe C realiza esse processo de afirmação da cidadania através do consumo, através da escolha. A liberdade de escolher a que se referiu Leonardo no processo de consumir. Isso é uma forma de ter também liberdade. A inserção social da classe C se dá de uma forma muito interessante. Mais do que a classe A e B, a classe C acredita mais na igreja, na mídia, na saúde e educação pública, ou seja, no serviço público prestado ao cidadão. Esses consumidores novos gostam de loja de rua, mas também gostam, sobretudo e crescentemente, de shopping center. Eles gostam de produtos com inovação tecnológica, porque eles querem ter a certeza de que estão comprando um produto que é o mais atualizado, que é o que está mais preciso, tem mais qualidade, porque eles não têm muito dinheiro, não podem errar na hora de consumir. Tem que comprar o que é bom. Aquilo que eu pago tem que ter o valor daquilo que eu quero ter. E outra característica muito importante, e aqui entramos no âmago desse prêmio ímpar, é que esse consumidor gosta de marcas estabelecidas porque ele gosta de não errar. Ele gosta de marcas com as quais estabelece uma relação de afinidade, de simpatia. É como se fosse uma ligação quase pessoal com o produto, porque ele precisa confiar naquele produto. E é por isso que esse prêmio se reveste de uma importância fundamental naqueles mercados em que as empresas pretendem se afirmar de forma permanente com a criação de um sistema de fidelização. Quando se falar com a classe C, recomendou o IBOP à Record, fale em dar relevância à expressão pessoal. Trate esse consumidor com distinção. Respeite a sua diferença. Respeite a sua peculiaridade. Ele acabou de chegar ao mercado de consumo. Ele tem que ser recebido com tapete vermelho. Esses dados da pesquisa do IBOP são reforçados pela Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, feita pelo IBGE todo ano, a chamada PNAD.